Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós estamos desde ontem ouvindo sobre a história de Davi, na primeira Samuel, e hoje a liturgia traz para nós aquilo que muitas vezes nós trazemos no nosso coração da luta de Davi contra esse filisteu. Interessante porque nesse diálogo da primeira leitura, onde nós ouvimos Davi falar ali com Saul, percebemos uma empolgação, um desejo de Davi, a ponto dele ter uma firmeza no seu coração. Eu posso sim lutar. Eu posso. Às vezes o medo pode fazer parte da nossa vida, da nossa história, e dependendo daquilo que acontece, a gente fica meio que paralisado, temeroso, querendo desistir. Parece que os obstáculos são muito maiores do que aquilo que a gente poderia imaginar e se esquece que pode lutar. Hoje, essa leitura vem lembrando para nós que com Davi não foi desse jeito. E aí, lá no meio da leitura, ele diz assim: ele me salvará também das mãos desse filisteu. Essa convicção de Davi deve ser também para nós, diante daquilo que a gente vive. Ele, o nosso Deus, também vai nos libertar, também vai nos salvar dessa realidade que a gente vive, dessa história que nós estamos presenciando. E depois, Saul disse para Davi assim: olha, vai, e que o Senhor esteja contigo. A partir daí, aquele que já tinha vontade de ir, é impulsionado por uma certeza: Deus vai, Deus está comigo, Ele vai comigo, e assim eu posso ganhar sim. No finalzinho da leitura, nós percebemos que Davi, então, através da sua coragem, da sua vontade de não desistir, enfrenta e vence. Mas quem vence é Deus. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, todas as vezes que nós passamos por problemas, todas as vezes que a gente pensa em desistir e não desiste, é Deus que vai com a gente. E aí sim, a gente pode honrar e bendizer, adorar esse Deus que é vitorioso conosco. E por falar em vitória,
nós temos a vitória de um homem, hoje no Evangelho, que foi para o centro, que foi para o meio. Eu fico imaginando lá na sinagoga, alguém rezando, um homem que estava com a mão seca, e de repente Jesus vira para ele e fala: vem para o meio, levanta-te, fica aqui. Eu acho que ele deve ter levado um susto, porque a última coisa que ele queria era aparecer naquela hora. Mas Jesus, com toda a compaixão, vai contra uma estrutura daqueles chefes do povo da época e diz: olha, é preciso fazer o bem, e fazer o bem em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Talvez as pessoas que sejam duras de coração, talvez não consigam perceber, mas o bem precisa fazer parte da nossa vida, precisa ser uma opção. Fazer o mal nunca deve ser uma escolha, nunca deve ser uma opção para nós. É permitido, no dia de sábado, fazer o bem ou fazer o mal. Para nós que somos cristãos, qualquer dia, qualquer momento, a qualquer pessoa, devemos optar pelo bem, mesmo que esse bem possa trazer algum tipo de consequência. Queriam tramar contra Jesus, queriam colocá-lo numa realidade mortal. Não podemos deixar que as pessoas, que as situações, que as realidades retirem de nós esse desejo de continuar e continuar fazendo o bem. Davi continuou. Jesus ultrapassou uma lei, mas tudo para o bem. Fazer o bem, é isso que nós queremos. Que tal hoje a gente experimentar a possibilidade de já fazer o bem aqui? Não perder tempo, talvez na hora do almoço, ou até à noitinha. Se colocar naquela condição de que eu não preciso ser beneficiado para realizar algo bom. E ter a certeza de que quem está conosco é maior do que qualquer outra realidade que possa estar contra nós. E por isso nós vamos. Às vezes a gente fica pensando assim: mas padre, falam comigo, parece que eu faço tudo errado. Como São Paulo, eu digo, eu queria fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. Para nós cristãos, que estamos vivendo nesse dilema, nessa tensão de querer fazer o bem e às vezes fazer o errado, vale para nós o desejo de que, mesmo fazendo o errado, o que a gente queria, na verdade, era fazer o bem. Nós queremos pedir a ajuda de Deus para escolher bem, escolher certo, escolher aquilo que é bom, imitando a Cristo, o verdadeiro e bom pastor. E assim, optando sempre pelo amor, saber que nós nunca estaremos sozinhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.